Eu quero falar sobre preço. Existe na nossa profissão uma dificuldade em cobrar um valor mais alto. Alguns psicólogos, algumas psicólogas sentem muita dificuldade na hora de falar o preço da sessão, principalmente na hora de falar um preço um pouco mais alto. E essas crenças, elas vão te guiar. E eu quero trazer na nossa live hoje estratégias para você superar de uma vez por todas essa dificuldade de falar um preço mais alto, de cobrar um valor mais alto. E aqui eu não tô falando assim nem de uma sessão que tem assim um preço exorbitante, não. Tô falando aqui de sessões de R$200, 230, 250, 300, 350. Tem muitas pessoas que não conseguem falar, às vezes, um preço de R$150, né? Quem é que tem dificuldade de passar um preço num valor mais alto por atendimento? E aí, uma coisa que acontece, muitas vezes, o que acontece? A pessoa pergunta qual o valor da sessão, qual o preço da sessão, do pacote, do atendimento. E aí, você tem medo ou insegurança de falar um preço mais alto por medo dessa pessoa sumir, desaparecer, não fechar, não agendar. E esse medo leva você a falar, às vezes, um valor que você sabe que está muito barato, que está muito abaixo. Mas o medo da pessoa sumir é o que faz ainda, é o que reforça esse preço que você divulga nesse valor mais baixo. Então, eu quero te falar que às vezes você tem o medo, né, da pessoa ir embora, não fechar, e isso acaba acontecendo. Independente do seu medo, às vezes a pessoa pergunta o preço e some. Então eu quero te falar hoje por que essa pessoa, quando você fala o preço, essa pessoa some. E existem basicamente dois motivos. Existem mais? Sim, mas eu quero falar de dois motivos aqui hoje. Às vezes a pessoa, após ouvir ali ou descobrir o valor do seu trabalho, o preço do seu serviço, ela some porque na cabeça dela pode estar barato demais. Escreve aqui no comentário, barato demais. O paciente particular, ele vai fugir, ele vai descartar, ele vai desconfiar da qualidade do serviço de um profissional que na expectativa dele de preço está muito barato. Todos nós temos uma expectativa em relação ao preço das coisas, tá? Do serviço, de produtos, nós temos uma expectativa. E além dessa expectativa, nós temos uma margem daquilo que é acessível ou não é acessível pra gente, aquilo que está dentro da nossa realidade e aquilo que está fora da nossa realidade de compra, do nosso poder aquisitivo. Então, algumas pessoas, quando escutam um preço barato demais, elas fogem. E aí, pasme, ela não tá fugindo porque o seu preço tá caro. Às vezes, na sua cabeça, a resposta que você pensa para isso, né? A justificativa, nossa, eu falo o preço, a pessoa não fecha, já tá barato. Você associa que a pessoa não tem dinheiro para pagar a terapia. E muitas vezes não é isso, é porque o preço barato, ele vai tirar o paciente que tem dinheiro do seu radar, porque ninguém acredita, é duvidoso, né? Existem, dentro da neurociência aplicada a marketing e a vendas, existem padrões que o nosso cérebro, ele segue de forma inconsciente, intuitiva, que leva a gente a pensar se aquele serviço é de boa qualidade ou não. Então, às vezes, você fala o preço, então você fala lá, sei lá, R$80 e a pessoa não fecha, R$90 a pessoa não fecha, R$100 a pessoa não fecha, R$150, R$130, R$120, a pessoa não fecha, porque na cabeça dela tá muito barato. E aí ela vai falar assim, não é um bom profissional, cobrando esse valor não tem como ser um bom profissional. E aí essa pessoa, ela vai simplesmente embora e às vezes nem agradece ali a sua disponibilidade de conversa. Então, o preço baixo, barato demais, ela associa com qualidade de menos, atendimento ruim, uma pessoa que não é preparada, uma pessoa que não se valoriza.
E de fato, gente, se você não valoriza o seu serviço, né, se você tem essa crença de que não pode cobrar, de fato, como é que você vai trabalhar e ajudar a pessoa a superar as próprias crenças, né? Então, não é de todo errado o pensamento dessa pessoa. Aline, mas e quem não tem dinheiro? Bom, se a pessoa que entrou em contato com você não tem dinheiro e você fala um preço ainda que barato, essa pessoa, se ela não tem dinheiro, ela não vai agendar, ela não vai pagar. Gente, quem não tem dinheiro não vai ter como contratar o serviço de um psicólogo particular. O serviço de um psicólogo particular fora do valor social é um serviço que ele é caro. Aline, essa pessoa, o que faz? Ela vai ter que procurar aquilo que está dentro da realidade dela. Da mesma forma, né, que eu, ao procurar um produto ou um serviço, eu preciso procurar aquilo que está dentro da minha realidade, ok? Não dá para eu querer consumir algo fora da minha realidade. Ou eu mudo a minha realidade, ou eu baixo a régua e escolho um serviço com um critério diferente. Faz sentido? Tá pegando isso aqui? Agora, eu preciso compartilhar, que aí que vem a sacada, que o nosso preço, ele passa por uma validação. O que é isso? Hoje a minha sessão aqui em Brasília tá R$300. Pode ser mais caro? Pode. Posso aumentar? Posso. Quanto que eu posso aumentar? E aí isso vai depender, o valor que eu quero aumentar vai depender de duas coisas. Uma, e aí que eu falo que é muito importante a gente abrir a nossa cabeça para isso. Um dos pontos é que para cobrar um valor mais alto, eu preciso ter ousadia. Escreve aqui nos comentários, ousadia. Eu preciso ser ousada. Eu preciso ser ousada para quebrar essas crenças que existem de desvalorização do nosso serviço. Eu preciso ser ousada, ter coragem, ter ousadia para aumentar o preço correndo risco de perder agendamentos. Então, a ousadia, ela faz parte da atitude de quem consegue cobrar um valor mais alto. A pessoa que cobra um valor mais alto, ela teve ousadia para isso, tá? E ousadia não é algo que cai de paraquedas. É uma decisão, viu, Rayane? Uma decisão. Ousadia não vai cair, eu vou acordar assim, nossa, hoje eu tô ousada. Não é assim que acontece disso. Faz sentido, Brenda? Então, é daí que vem a atitude de mudança, vem de uma ousadia, de uma coragem. E ousadia e coragem não significa ausência de medo ou ausência de insegurança. Ousadia e coragem significa simplesmente que mesmo com medo ou insegura, você vai seguir adiante com seu plano. Simples assim. Aline, mas eu tô com medo. É com medo. É com medo. A gente vai com medo. E aí que chega na validação. Esse conteúdo que eu tô trazendo aqui hoje, gente, ele pode mudar completamente a sua realidade. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. O que diferencia um profissional que ganha mais do que ganha menos, muitas vezes não é a competência ou a qualidade técnica ou o nível acadêmico, não é a ousadia. Agora, não basta a gente ser só ousada ou ousado, nós precisamos passar pela validação. O que é isso? Eu preciso colocar um valor mais alto, um valor ousado, mas eu preciso que tenha quem pague esse valor. Então, vamos imaginar hoje, tá? Que a sua sessão, ela tá R$130. A próxima pessoa que te procurar, eu vou te desafiar aqui a cobrar 150. Você vai ter essa ousadia para dar esse passo. Se a sua sessão é 150, eu vou te convidar a ter essa ousadia de cobrar 160, 180. Se a sua sessão é 170, 180, cobra 200. Ou seja, a nossa ousadia, ela vai agora caminhar gradativamente num crescimento e na busca dessa validação.
Então, Aline, minha sessão era 130, cobrei 150, a pessoa pagou. Uau, já melhorou. Você já saiu de onde você estava. Você saiu daquele lugar de insegurança, medo, fracasso, desvalorização, já deu um passo adiante. E aí, o que você precisa? Validou os 150? A próxima pessoa que te procurar, você vai falar já outro valor para essa pessoa. 160, 170, 180. Opa! A pessoa pagou, validou. Ótimo, já tem aí outro preço validado. E assim nós vamos fazendo gradativamente e vamos validando o nosso preço. Até que vai chegar o momento que talvez você cobre um valor mais alto e aí você não consiga conversão. Às vezes acontece isso. Às vezes você está querendo cobrar um valor mais alto, mas ninguém fecha esse valor com você. E aí que vem o aprendizado que eu tive, a visão que eu tenho, que vira a chave dos meus alunos para isso. Quando a gente não consegue validar o preço mais alto, nós precisamos olhar para a nossa percepção de valor. Na nossa carreira, na nossa profissão, na psicologia clínica, o psicólogo normal, ele peca porque ele não está atento para esses detalhes do próprio negócio. E às vezes não é o público que está desqualificado. Às vezes é a imagem que você está comunicando que não passa a credibilidade necessária para validar um preço mais alto. Aí a pessoa, ela não fecha, não é porque ela não tem dinheiro, mas sim porque ela não teve a segurança necessária para ver, ou elementos necessários para ver que você vale aquele valor que você está cobrando. Não é compatível, às vezes você está cobrando um valor mais alto, mas a pessoa fala, não vale. Né? Igual quando nós vamos numa loja e a gente às vezes vê um produto que a gente até gosta, mas a gente vai ver o preço e fala, não vale isso, não vale, não vou pagar isso nisso, tá? Então, isso é o que a gente chama de validação. Então, como que nós podemos aumentar essa percepção de valor? Na nossa postura, nas nossas imagens, no nosso marketing, na nossa comunicação, nos nossos diferenciais. E principalmente, gente, na nossa imagem pessoal. A nossa imagem, ela comunica. E se a sua imagem não está comunicando você como um profissional de alto valor, você não vai conseguir cobrar um valor mais alto. É simples assim. E às vezes a pessoa fecha, não é porque ela não tem dinheiro, e sim porque ela olha para você e fala, não vale isso. Tá caro demais. O tá caro demais, ou tá barato demais, sempre vai passar por duas coisas. Na percepção que a pessoa tem. E 2, na intencionalidade como você se vende, como você se comunica. Então, a nossa divulgação, o nosso marketing pessoal, o marketing que nós fazemos para a divulgação dos nossos serviços, ele precisa ser intencional. Intencionalidade é uma palavra que não pode fugir do nosso radar. Precisamos ser intencionais na roupa que nós vestimos, na maquiagem que nós usamos. Gente, até nos detalhes, na cor do esmalte, na escolha de um acessório, na escolha da roupa, da vestimenta, do sapato, na cor, na iluminação do nosso espaço, no nosso corte de cabelo, na nossa postura, na nossa voz. Nós precisamos ser intencionais em cada um desses detalhes. Faz sentido para você? Dificilmente uma pessoa que não cria intencionalmente uma percepção de valor, ela vai conseguir cobrar um valor mais alto. E isso não tem a ver com a condição financeira das pessoas. Muitas vezes tem a ver com a postura que você adota, com a imagem que você constrói. E, Aline, mas constrói imagem? Sim, a nossa imagem é uma construção. Né? Nós nascemos, gente, todos aqui nascemos pelados.
presos no cordão umbilical. Então, tudo que nós usamos hoje faz parte de uma construção da nossa imagem pessoal, da nossa marca pessoal, das características da nossa personalidade. E nós comunicamos isso para o outro. Então, uma boa postura, né, vai mostrar que é um profissional capacitado, competente, coerente. Uma boa imagem construída, ela vai potencializar, elevar a percepção de valor. Agora, a gente vai atender às vezes com cabelo que parece que acabou de acordar da cama, levantar, tá todo ali desalinhado. A nossa roupa tá com furo, tá amarrotada, tá feio, né? Não combina, tá lá com uma blusinha às vezes você usa para ir no parque, no mercado, tá com uma rasteirinha, tá, sei lá. A nossa imagem, ela comunica. A nossa postura comunica. A nossa roupa comunica. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado, essa atenção para construir uma imagem coerente com o valor que você quer cobrar. Então, eu quero trazer essa reflexão aqui hoje para vocês, porque muitas vezes a pessoa não fecha com você e ela nem conhece o teu currículo, não é porque você não é bom, não vale. Então, encontrei outro melhor. Né? E a pessoa não tem apego. Ela não sabe ainda a sua qualidade. Então, a nossa imagem, ela chega primeiro e ela passa por um julgamento. Então, nós precisamos cuidar disso. E não é sobre comprar roupas caras, mas é sobre como usar o nosso recurso da melhor forma possível. E se você, às vezes, não está conseguindo fechar em um determinado valor, você precisa testar vários valores, vários preços de atendimento. Né? Então, melhorar a percepção de valor é uma responsabilidade sua e não do outro. Todo mundo vai julgar. E sim, julgamos pela embalagem. Se eu pego, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Eu pego um relógio. Às vezes o relógio custou caro. E aí eu entrego ele numa sacolinha de plástico de presente para uma pessoa, qual o valor que vai ter? Qual a percepção de valor que vai ter? Só a sacolinha, ele acabou com qualquer possibilidade de percepção de valor alto. Não tem. Fala, uma sacolinha, comprou lá aqui em Brasília tem a Feira dos Importados. Foi lá, sei lá. Não vale. Né? Agora, quando você vai, por exemplo, comprar numa loja, tem uma caixa. Dentro dessa caixa vai ter todo ali um arsenal de detalhes, de coisas para valorizar ali aquele relógio. Então, nós precisamos entender que a forma que nós nos apresentamos vai influenciar no valor que você vai receber. Nós precisamos estar atentos para isso. Então, às vezes a pessoa some, não é porque tá caro, mas é porque ela não viu valor. A sua imagem, ela não passou essa segurança na tomada de decisão. E a pessoa continuou a pesquisa dela e foi buscar um profissional que atendesse essa característica. Aline, mas eu não tenho que me arrumar, eu sou boa. Eu não tenho que mudar nada. Até onde eu sei, você precisa melhorar seu faturamento. Até onde eu sei, você precisa ganhar mais. Até onde eu sei, a tua agenda fala que tem poucas pessoas te procurando, então você precisa mudar. E aí eu te pergunto, por que às vezes a resistência com uma mudança? Por que às vezes nós temos tanta dificuldade em mudar? Em quebrar os nossos próprios padrões, as nossas próprias regras? Por que a gente às vezes tem tanta dificuldade de melhorar? A gente tem que... É como se só pudéssemos ser aceitos se for do jeito que eu quero. Não, pera. Tem o outro, tem o mundo, tem a concorrência, tem outras
outras variáveis que nós precisamos intencionalmente melhorar, aprimorar, né? O nosso site, a nossa foto, a iluminação da foto, o enquadramento da foto, as nossas roupas, a nossa voz, a nossa postura, até a foto do nosso WhatsApp, gente. A foto do nosso perfil. Nós estamos vendendo o tempo todo. Por que tem pessoas que convertem com muito mais naturalidade? Porque elas passam muito mais confiança, né? E uma pessoa que passa uma imagem de prosperidade, de sucesso, de calma, de tranquilidade, de segurança, ela vai atrair mais pessoas, naturalmente. A pessoa esculhambada, ela vai atrair mais daquilo que ela tem. Vai ser mais esculhambada. Então, todos os detalhes, eles precisam ser intencionalmente trabalhados para destacar aquilo que nós temos de melhor, para reduzir aquilo que nós não temos de qualidade, mas para melhorar a nossa percepção de valor, na percepção, gente, a percepção do outro, né? Não a nossa, sobre nós mesmos. Então, quando a gente avalia a estratégia de marketing, nós precisamos olhar para a nossa imagem, para a nossa marca pessoal, para aquilo que nós estamos comunicando. Uma imagem que não passa credibilidade, ela vai converter pouco ou vai atrair somente pessoas que não valorizam. Então, o paciente, ele foge quando ele não tem dinheiro, porque tá caro demais. O paciente, ele foge quando na cabeça dele ele acha que a sessão é mais cara e você cobra muito barato, ele fala, tá barato demais. E o paciente, ele foge quando você cobra um valor mais alto e ele olha e fala, não vale, não, tá caro. Porque ele tem o dinheiro, mas ele não se convenceu do seu valor. Então, todas as variáveis que estão no nosso controle, nós podemos modificar intencionalmente para converter mais, para ajudar mais pessoas, para selecionar e filtrar esse público particular. O público particular, ele existe. Assim como existe o público do atendimento social. Certo? Então, quer converter mais? Olha para a tua imagem, para aquilo que você está comunicando e lembra que muitas vezes a pessoa não fecha, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela não quer gastar o dinheiro dela com você. Faz sentido? Bom, estamos chegando no final de julho e eu te convido aqui a uma reflexão. Como é que estão os seus resultados? E o que você está fazendo para mudar isso? Essa realidade. A mudança depende de você, não é de outra pessoa. Não terceirize a mudança que você precisa, porque se nem você quer fazer, às vezes, aquilo que é preciso, quem dirá uma outra pessoa, né? Nós somos responsáveis por nosso sucesso, pelo nosso fracasso. Que isso que eu trouxe aqui hoje de conhecimento, que seja útil e que você já aplique, que já tenha resultados e que você volte aqui para me contar que você já está cobrando um valor mais alto, ou que você já melhorou a sua percepção de imagem, que você entendeu e colocou intencionalidade naquilo que você faz. E é isso que falta para você crescer na psicologia clínica. Ó, beijo no seu coração